Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, a graça e a paz de Deus esteja em sua vida, em seu coração. Luz e graça nós pedimos ao Senhor nesse dia para que possamos viver a luz dele, assim experimentando o pleno bem em nossa vida e revelando este bem que é ele mesmo para todos os irmãos e irmãs. Vamos preparar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Lucas 16, 19 a 31. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cães lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi ser enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão converter-se. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, essa parábola contada por Jesus, essa história contada por Jesus, ela traz um significado muito interessante para a nossa vida cristã. Porque a nossa vida cristã, ela é feita de acolhida da graça de Deus em nossas vidas ou de rejeição desta graça. Quem é cristão verdadeiro é aquele que acolhe esta graça. E a acolhida da graça de Deus não é algo que a gente faz apenas com o nosso intelecto, né? Não é algo que a gente faz apenas de boca, mas a acolhida da vontade de Deus, ela comporta uma prática desta vontade em nossas vidas. E é justamente isso que revela o evangelho que nós acabamos de ouvir. Lázaro, pobre, sentado à beira da porta do rico, o rico que faz muitas festas, que faz festa todos os dias, o evangelho faz questão de dizer isso, encontra-se então essa situação aí de diferença entre um e outro. E aí nós somos chamados a olhar para este rico que esbanja dos bens que tem e que é incapaz de olhar com olhar de dignidade para Lázaro que está à sua porta. Ele fica no seu esbanjar enquanto tem alguém que não tem nem o necessário para sobreviver. Então, quando a gente fala da acolhida da palavra, da acolhida da graça de Deus em nossas vidas, nós estamos falando de uma mudança que deve acontecer quando a gente encontra, com Jesus, uma mudança de perspectiva de vida. É preciso
que o modo como nós orientamos a nossa vida, sobretudo em relação aos irmãos e irmãs, seja marcado por essa palavra de Deus, seja marcado pelo encontro com a graça que nós experimentamos. Então, o modo de viver precisa ser diferente. Se a gente não muda o modo de viver para melhor, então o encontro que nós fizemos com Jesus, ele não tem sido verdadeiro na nossa vida. Foi apenas superficial, né? É como quando a gente pega uma madeira e passa um verniz sobre ela, e aquele verniz não penetra de verdade a madeira para criar com a madeira uma intimidade que protege também a madeira. Fica apenas na superficialidade. Aí quando o sol vem, as intempéries vêm, o verniz resseca, se solta e a madeira fica só e exposta às intempéries do tempo. Assim, nós também, se não fazemos uma experiência de aprofundar nesse encontro com Jesus, através da mudança de vida e através da prática e de atitudes novas e renovadas por este encontro, aí fica deveras difícil da gente dizer que é cristão de verdade. Então é preciso mudar de atitude. Não podemos ficar apegado às coisas materiais, esquecendo o ser humano, como acontecia com este rico, que não olhava, que não via Lázaro como um irmão, mas nem o via, né? Certamente não tinha nem a possibilidade de ver Lázaro. Com tanta festa, com tanto esbanjar, não estava preocupado em ver alguém que ficava sentado às margens pedindo esmola. E aí, depois que morre, Jesus vai dizer que Lázaro vai para junto de Abraão e o rico vai para a região de tormento, para a condenação. Lázaro experimenta a salvação plena, enquanto o rico experimenta a condenação eterna. E agora, esse rico que passou a vida inteira sem olhar para Lázaro, que pedia esmolas, agora ele vai pedir a Abraão uma ação de Lázaro, uma esmola, né, da parte de Lázaro, que Lázaro molhe a ponta do dedo para que, com esse gesto de Lázaro, este rico possa sentir um consolo, algum alívio do tormento, do fogo que está experimentando. É muito interessante isso porque mostra que a atitude deste homem durante toda a vida, ela é marcada por um egoísmo muito grande. E agora continua a ser, né? Ele quer de Lázaro somente uma ação que vai ajudar a ele. E isso é negado, né? Porque há um distanciamento entre o lugar que Lázaro está e o lugar que o rico está. Não porque Deus quer esse distanciamento, mas porque esse homem produziu, com as escolhas que fez na vida, este distanciamento. O céu e o inferno é uma escolha que a gente faz. Deus já ganhou para nós o céu quando entregou-se na cruz por nós, morreu pela nossa salvação. Agora, se a gente vai acolher esse céu ou este inferno, depende da vida que a gente leva, do modo como nós vamos fazendo as escolhas aqui nesta terra. O rico escolheu acolher não o céu, mas a condenação eterna. E aí então existe um distanciamento, que é um distanciamento de escolha, né? Depois é interessante que ele pede que, ele pensa agora nos familiares dele, pede que Abraão mande Lázaro para poder vir falar com o seu povo, com a sua família. E aí Abraão vai dizer uma coisa muito interessante, que nem que alguém ressuscitasse dos mortos, eles acreditariam. E aqui é um anúncio, né? Porque vai dizer, olha, Jesus ressuscitou dos mortos e mesmo assim muitos não se abriram à graça. Então, tem casos, né, de fechamento das pessoas em si mesmas, um olhar apenas para os bens materiais, que é tão forte, que é tão fechado em si mesmo,
que não tem possibilidade nem de experimentar o sinal profundo da graça da ressurreição de Cristo e se converter. Porque a conversão, ela está alicerçada na abertura de coração da pessoa. A ação de Deus, ela é muito importante. O ressuscitado é fundamental nessa conversão, mas para quem não se abre a essa conversão, nenhum grande sinal vai poder produzir os frutos de conversão que deveria se produzir. Então, é preciso abrir o coração para fazer aquilo que o Senhor pede e deixar uma vida de bajulação de si mesmo e de esbanjamento dos bens, sem olhar para os irmãos, para poder acolher o convite que o Senhor nos faz a reconhecer o outro como irmão, para que a gente possa participar no céu da grande fraternidade. Então é preciso abrir o coração aqui na terra para a fraternidade com os irmãos e irmãs, a fim de que participemos do céu, que é o lugar da fraternidade total, onde nós estaremos diante de Deus o Pai, como irmãos e irmãs, vivendo a experiência do pleno bem. Que a graça de Deus venha sobre você, sobre cada um de nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abertos à conversão, continuemos nosso caminho quaresmal. Um abraço forte.